Olá, sou Rafael Patrício, mais conhecido por Rafa, e este é o canal Semear o Futuro. Hoje vamos falar sobre a economia dos Estados Unidos e vamos fazer um balanço da administração Trump. Roda a vinheta. September we met. I can tell by your smile. Muito bem, vamos aos factos então. No final da presidência de Donald Trump, e depois de repetidas vezes de ter sido referido pelo próprio de que a economia dos Estados Unidos vive um ciclo de crescimento possivelmente entre os melhores já registrados, isto antes da pandemia, claro, analisaremos aqui o antes e o depois e a comparação com os demais presidentes. Muito bem, até finais de 2019, antes do impacto da pandemia do Covid-19, no seu discurso da 74ª sessão da Assembleia Geral da ONU, Donald Trump afirmou que as suas políticas de pró-crescimento estavam a ajudar os americanos a encontrar emprego e a incrementar o salário. O que é que os números nos mostravam nos finais de 2019? A taxa de crescimento anual do PIB, que engloba tudo o que o país gera de riqueza, tinha até final de 2019 crescido nos Estados Unidos. No primeiro trimestre de 2019, a alta foi de 3,1%, que entretanto desacelerou para 2,1% nos 3 meses de abril a junho, e significativamente menor que o pico recente de 5,5% registado no segundo trimestre de 2014 durante o mandato do seu antecessor Barack Obama. Se você tomar o PIB como indicador da saúde da economia americana, as afirmações perdem força quando olhamos para o boom da economia americana nos anos pós-Segunda Guerra, diz Megan Black, professora assistente de História da London School of Economics. Relativamente à Bolsa, Trump tem ressaltado a geração de valor no mercado financeiro americano. Em particular, o índice Dow Jones, que acompanha a cotação das 30 maiores empresas dos Estados Unidos, que é o Dow Jones Industrial Average. É verdade que o índice atingiu níveis recordes na atual administração. Para os seus apoiantes, os dados são o resultado do corte de impostos para empresas anunciada pela equipe de Trump, além de medidas para a redução da burocracia e de incentivo para a produção dentro do país. No entanto, nos últimos meses de 2019, o índice mostrou grande volatilidade, refletindo preocupações do mercado em relação à guerra comercial com a China e a piora das expectativas para a economia global. Em relação a empregos e salários, no mesmo discurso que estamos a referir na ONU, Trump também destacou que o desemprego nos Estados Unidos se encontrava no menor indicador de meio século e que nos últimos 3 anos 6 milhões de americanos conseguiram se recolocar no mercado de trabalho. Em agosto, a taxa de desemprego chegou a 3,7%. Estamos a falar de agosto de 2019. O mesmo nível registado 50 anos atrás, em setembro de 1969. Na medição de setembro, houve nova queda e o desemprego chegou a 3,5%, igualando a baixa histórica do indicador em meio século, registada em novembro e dezembro de 1969. Em relação a salário e renda, também mencionados pelo presidente Trump, durante o discurso da ONU, os dados não sustentam a tese de que estejam crescendo de forma consistente. O avanço da remuneração média por hora avançou durante todo o ano de 2018.
portanto cresceu durante todo o ano de 2018. Chegou a 3,4% em fevereiro desse ano, mas tem desacelerado desde então e encontra-se em 3,23%, portanto isto em final de 2019. Posto os factos, qual é a minha opinião relativamente a isto? Levou-se em consideração aqui a performance da economia até finais de 2019. Porquê? Porque 2020 foi afetada pela pandemia de Covid-19. E, portanto, as melhores fases da administração Trump foram até aí, até finais de 2019. Porquê? Porque em 2020 a desastrosa gestão do combate à pandemia levou a que a economia entrasse em colapso. Em colapso, quer dizer, em diminuição. Portanto, há ali uma desculpa para que a economia não performasse tão bem, porque havia fatores externos. Portanto, só se está a considerar nesta análise até finais de 2019. Como é evidente e como se vê nos gráficos, a afirmação permanente de apoiantes de Trump e da própria administração Trump, não é claro que a administração de Barack Obama tenha sido desastrosa em relação à economia. Como se vê, ele ia no bom caminho e, portanto, os indicadores estavam todos numa direção certa. Portanto, no fundo, é esta avaliação que se faz. Quer dizer, Donald Trump afirma coisas que não são totalmente verdade e aqui está a prova nos gráficos e nesta análise feita por mim da economia americana até finais de 2019. Por hoje é tudo. Espero que vocês tenham gostado do tema e deem o vosso like, façam os vossos comentários e inscrevam-se no canal, por favor. Continuamos neste ambiente de vídeos exteriores, sempre até apanhar a mão, sempre com alguns pormenores menos corretos, ou seja, há sempre umas imperfeições, mas eu vou melhorar, prometo, e portanto, até à próxima.